Caso Vilela, a Adriana é condenada a 67 anos pelo triplo homicídio da 113 Sul, mas vai poder recorrer em liberdade. Defesa vai pedir a anulação do julgamento. Indefinição, Supremo adia fim do julgamento que afeta condenações da Lava Jato, sem explicações e sem nova data. Limpeza das ruas, governo anuncia que vai trocar frota de caminhões e estender coleta seletiva para todo o DF. Boa tarde, eu sou Carolina Vilela e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Seja bem-vindo. A defesa de Adriana Vilela vai pedir a anulação do julgamento que a condenou a 67 anos de prisão ontem. A pena em regime fechado é em regime fechado, mas ela vai poder recorrer em liberdade. Depois de 10 dias, os jurados se convenceram que a arquiteta de 55 anos mandou matar o pai, a mãe e a empregada da família em agosto de 2009. Veja agora como foi o último dia do julgamento do crime da 113 Sul, o mais longo da história do DF. Foram 10 dias de julgamento e mais de 100 horas de sessão até os jurados decidirem o futuro de Adriana Vilela. Eles se reuniram por volta das 4 horas da tarde dessa quarta-feira. Depois de quase 2 horas, os jurados entenderam que a Adriana era culpada pelo assassinato do pai, o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, José Guilherme Vilela, da mãe, a advogada Maria Vilela, e da empregada da família, Francisca Nascimento da Silva. Logo em seguida, veio a divulgação da sentença de condenação. Chega-se assim à pena de 64 anos de reclusão. Essa pena deve ser somada à pena referente ao crime de furto qualificado, pois há concurso material entre esse crime e os crimes de homicídio. Chega-se assim à pena definitiva de 67 anos e 6 meses de reclusão. Para a acusação, a Adriana contratou o ex-porteiro do prédio onde os pais viviam para cometer o crime. Ela teria pago R$60 mil. A defesa tem agora 5 dias para recorrer da decisão. Ela aguarda a definição do caso em liberdade. Na sentença ainda foi destacada a frieza de Adriana. A acusada demonstrou possuir algumas características negativas de personalidade, como a frieza e a capacidade de manipular as pessoas. O Ministério Público argumentou que ela queria se vingar dos pais pelos frequentes desentendimentos financeiros e que Francisca foi assassinada para garantir a impunidade pelos crimes. A promotoria comemorou a decisão dos jurados. No final de contas, prevaleceu o posicionamento do Ministério Público. Era a pena esperada? A pena está de acordo com os critérios que atualmente são adotados, né, pela jurisprudência, de maneira que não há muito a se contestar a nível de pena. Para a defesa, a condenação foi injusta. Foi a maior injustiça que eu vi em 40 anos de advocacia criminal. O Tribunal do Júri tem essa característica, ele vota sim e não. Ele não tem que fundamentar. A gente respeita a decisão, evidentemente. Tenho absoluta convicção da inocência dela. Acho que fizeram aqui hoje uma monstruosidade. O julgamento atraiu centenas de curiosos. Estudantes, advogados, parentes, amigos de Adriana Vilela acompanharam a sessão no Fórum de Brasília. Houve fila para entrar durante as últimas sessões. O caso ficou conhecido como crime da 113 Sul. Os corpos do pai, da mãe de Adriana Vilela e da empregada do casal foram achados já em estado de decomposição no dia 31 de agosto de 2009, na Asa Sul. A perícia demonstrou que as vítimas foram assassinadas dias antes. Os outros 3 envolvidos, já condenados pelo Tribunal do Júri, tiveram as seguintes penas: 62 anos para Paulo Cardoso Santana, 60 anos para Leonardo Campos Alves e 55 para Francisco Marilon. Agora, esse é um assunto para o Cláudio Humberto comentar. Boa tarde, Cláudio Humberto. Um crime muito... Obrigada. Muito emblemático, com tantas reviravoltas, com tantas falhas apontadas também na investigação pela Polícia Civil, né? Eu me lembro exatamente do dia que eu fiquei sabendo desse crime, houve uma movimentação, uma mobilização, comoção geral aqui em Brasília, né? Exatamente, foi um crime que nos choca até hoje, né? 10 anos depois a gente fica se lembrando das circunstâncias do crime, foram de fato horrorosas, de uma crueldade, de uma brutalidade rara de se ver, né? Eu tenho muitas dificuldades de acreditar na culpa de Adriana Vilela, por todo o período que a gente acompanhou, que cobriu esse crime, né? A polícia e o Ministério Público, ora com arrogância, ora com incompetência mesmo, eles encamparam, eles decidiram que a Adriana Vilela era culpada de mandar matar os pais antes mesmo de serem conhecidos os executores, que somente seriam presos 1 ano e 4 meses depois
depois do crime, não é? Por outros policiais que não tinham nada a ver com as investigações, etc. O fato é que foram tantas atrapalhadas, quem não se lembra da vidente, né? Que parecia que tinha estava ali com um GPS do além nas mãos, né? Tentando identificar com um ponteirinho onde é que estavam os suspeitos, e provas que desautorizavam a posição da polícia e do Ministério Público foram negligenciadas, foram descartadas do inquérito. Muita coisa estranha aconteceu nisso aí, mas o Tribunal do Júri ele é quem teve condição de examinar as provas e certamente se convenceu da culpa dela, né? O advogado de defesa diz ter uma espécie de bomba que vai anunciar amanhã, que, segundo ele, será suficiente para o Tribunal de Justiça anular o Tribunal do Júri. Um crime que marcou, repercussão que marcou e um julgamento também que marcou muito, porque é o maior da história, com, né, uma única acusada em 10 dias de julgamento, né? Exatamente. Vamos aguardar então o que o advogado de defesa vai anunciar amanhã. Obrigada, Cláudio. O estoque do banco de leite está baixíssimo e a única forma de resolver o problema é com doações. Vidas que mal acabaram de começar dependem disso. Valesca tem 24 anos e há menos de um mês teve um parto prematuro. A bebê dela nasceu com 26 semanas. Desde então, as duas estão internadas para que o processo de amamentação da pequena seja feito com cuidado. São alguns mesinhos aí, né? Espero que a gente passe por isso ilesos. Todos os dias ela tira leite dela para a filha. A boa notícia é que sempre sobra uma quantia, que é destinada a outros bebês. É gratificante. Você também precisou antes? Eu precisei, sim. Eu tive um período estressante e meu leite acabou secando. E eu precisei de doação também do banco para poder dar para minha filha. Diariamente, 250 bebês prematuros são alimentados na rede pública de saúde do DF. Mas a maior preocupação é que os estoques estão baixos e os hospitais precisam de doações de leite humano. Um potinho de 300 ml por semana pode alimentar até 10 bebês. Esses bebês que estão internados, por algum motivo, as suas mães não conseguem tirar o leite todo para eles, ou elas tiveram algum problema na gestação, que nesse momento ela não está em condições nem de alimentar o seu filho e muito menos de amamentar. A campanha do Agosto Dourado, mês destinado ao aleitamento materno, não teve êxito neste ano. Era esperada a meta mínima de 1.500 litros de leite, o que não aconteceu por diversos motivos. Os mitos que existem se eu tirar meu leite vai faltar para o meu filho. Não falta. Quanto mais ela tira, quanto mais ela retira, quanto mais ela doa, mais leite ela vai ter. Toda mulher que esteja amamentando pode doar o leite. O procedimento necessita cuidados, mas é simples. Cada pote de 300 ml pode alimentar até 10 bebês. A mãe que estiver amamentando e tiver excesso de leite pode procurar os bancos ou ligar para o Disque Saúde. O telefone é o 160, opção 4. Uma equipe do Corpo de Bombeiros vai até a casa para buscar o leite. Vai estar ensinando para o filho dela o primeiro ato de solidariedade, né? Porque essa criança ela vai estar dividindo com outras o alimento dela que sobra. Gente, tem que colaborar, né? Olha, a Renata Dourado tem um recado para você sobre um assunto muito importante, a aposentadoria, veja. Vamos falar agora de algo que interessa a todos os brasileiros, a aprovação da nova Previdência. Ela está no Senado para ser votada e esse é um momento muito importante para o nosso país. Essa proposta do governo federal é o caminho para um futuro melhor para todos. Com ela vai ser possível equilibrar as contas públicas e assim poderá se ter mais recursos para investir em saúde, educação, segurança e emprego. Um novo momento está perto de começar. Se você quiser entender melhor quais são as etapas da aprovação ou quiser ver os principais pontos da nova Previdência, acesse www.brasil.gov.br/Nova Previdência. O Brasil precisa seguir em frente. Essa é a verdade. Nova Previdência é para todos. É melhor para o Brasil. Acompanhe o andamento em www.brasil.gov.br/Nova Previdência. A seguir, Supremo adia o fim de um dos julgamentos mais esperados do ano, que vai decidir o futuro da Lava Jato. A gente explica já, depois do intervalo.
Estamos na Semana do Idoso, uma época da vida cheia de encantos, mas também de muitos desafios. O Brasil está envelhecendo, minha gente. Cerca de 10% da população hoje é de idosos. Ao meu lado está aqui o geriatra Luiz Rangel, que vai dar dicas de como envelhecer com saúde. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo aqui ao Band Cidade. Então, a gente se preocupa tanto com hoje, né? Vive tanto hoje e não se lembra que a gente vai envelhecer também, né? Como é que é possível envelhecer bem e com saúde? Boa tarde, Carolina. Boa tarde a todos. De fato, essa é uma preocupação que nós devemos ter, né? Quando a gente pensa em qualidade de vida na terceira idade, isso é algo muito individual. Cada pessoa tem os seus anseios, as suas necessidades e é preciso se programar, né? Não se pode ter uma postura passiva diante disso, né? Porque você deve se perguntar, né? O que eu quero para o meu futuro, né? E o estilo de vida que eu tenho levado até aqui, ele é compatível com esse futuro que eu quero ter, né? Fazendo esse ponto, mas é claro que tem aquelas coisas que são comuns a todas as pessoas, né? É preciso ter uma boa saúde, é preciso se fazer tudo o que se gostaria de fazer, né? Independência e o que a gente chama de engajamento com a vida, que é um aspecto também muito importante relacionado à socialização, o papel que essa pessoa tem em toda a sociedade. Quais são as principais dicas? A gente sempre ouve assim, tem que se alimentar bem, praticar exercício, né? Atividade física, dormir bem. Quais são as principais dicas aí para chegar lá mais saudável? Sem dúvida nenhuma, a atividade física é algo essencial, né? A atividade física, ela previne doenças, ela melhora bem-estar, ela melhora a resiliência, que é a nossa capacidade de enfrentar desafios e aumenta também nossa reserva para um momento da vida em que muitas vezes as reservas vão diminuindo de fato, né? Além disso, uma alimentação balanceada, o controle do estresse e um outro fator que eu gostaria muito de ressaltar é manter os contatos sociais saudáveis com família, com amigos, tudo isso garante uma qualidade de vida muito Aquele melhor. Contato presencial, né? Social presencial, menos mídia, rede social e mais contato também, Sem né, dúvida doutor? nenhuma, é preciso carinho, aquela coisa tete a tete, né? Tá bom, muito obrigada por sua participação aqui no Band Cidade. Boa tarde, Obrigado, viu? obrigado. Já estamos no Outubro Rosa e sábado agora tem a 4ª edição da Pink for Life Run, a corrida da Band só para mulheres. Um evento inteiro pensado para conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, a doença que mais atinge mulheres em todo o mundo. 1 em cada 12 mulheres terá câncer de mama ao longo da vida. As estatísticas são do Instituto Nacional do Câncer. Por ano, no mundo, cerca de 2 milhões de pessoas são afetadas pela doença. A maioria mulheres acima de 50 anos de idade. Apesar disso, a prevenção ainda não é tão comum na vida de todas as mulheres. Infelizmente, no momento corrido da minha vida, não tenho feito o exame e nem tenho me preparado para isso. Tenho várias amigas que tiveram câncer de mama, já se trataram, outras estão em tratamento. Eu mesma sou meio relapsa. Como a gente vê, né, muito caso por aí acontece, às vezes a gente acha que não acontece com a gente tem que ficar sempre prevenido, né? Para prevenir, a mulher deve fazer exames de rotina. Um dos mais indicados pelos especialistas é a mamografia, principal forma de identificação do câncer de mama. No laboratório Sabin, graças a um procedimento chamado tomossíntese, que mistura a mamografia digital com tecnologia 3D, a quantidade de exames mais precisos aumentou. Isso fez com que aumentasse em 40% a detecção dos cânceres invasivos e diminuísse em 15% a reconvocação das pacientes para a realização de complementos. O câncer de mama não tem causa específica, mas pode estar relacionado à idade, fatores comportamentais e histórico reprodutivo. Mas se detectado ainda no início, as chances de cura são maiores. Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, 95% dos casos descobertos ainda no começo são curados. Basicamente, o princípio desse sucesso de rastreio é você diagnosticar o câncer pequeno e tratá-lo antes de se tornar sintomático. Quais são os sintomas? É um nódulo palpável, um espessamento de pele, uma retração de mamilo, uma descarga papilar. E o sucesso, basicamente, é você diagnosticá-lo antes da paciente apresentar um sintoma. Para dar ainda mais destaque à prevenção do câncer de mama,
Nesse sábado, a TV Band e a Rádio Band News promovem a 4ª edição da Pink for Life Run, a corrida de rua só para mulheres. O Laboratório Sabin é um dos apoiadores do evento, que ocorre nesse sábado, no Bosque do Sudoeste, a partir das 5 horas da tarde. A inscrição para participar pode ser feita pelo site centraldacorrida.com.br/Pink for Life Run 2019. Olha só, a corrida é sábado, hein? As inscrições acabaram, mas o evento começa cedo, às 2h30 da tarde, com uma vasta programação para todas as idades lá no Bosque do Sudoeste. A largada da corrida é às 5 da tarde. Para quem se inscreveu, os kits podem ser retirados hoje e amanhã até às 7 da noite no pavilhão do Parque da Cidade. A decisão mais esperada do Supremo sobre a Lava Jato foi adiada sem explicações. O STF retomaria hoje a definição sobre a extensão da regra aprovada ontem, a de que os réus apontados por delatores devem se manifestar por último nos processos. O julgamento não tem nova data para acontecer. A sessão foi aberta já com 6-3 a favor da tese de que em ações penais com acordo de colaboração premiada, os últimos a apresentar as alegações finais devem ser os réus delatados. Em 88% das condenações da Lava Jato, os delatores ficaram com a última palavra. A Força Tarefa argumenta que se as sentenças forem anuladas, 143 dos 162 réus condenados nos últimos 5 anos sairiam da cadeia e teriam, no mínimo, julgamentos refeitos. O ministro Marco Aurélio Mello votou contrário à tese. Alegou que o resultado prático poderia estimular a corrupção. Não cabe partir para a solução que, além de inovadora, considerado tudo que foi realizado até aqui, coloque em risco marcha alvissareira, como é a do combate à delinquência do chamado setor do colarinho branco. O presidente do STF fechou o julgamento. Placar de 7-4 para que os delatados fiquem com a última palavra. Esta corte defende o combate à corrupção, mantém as decisões tomadas que foram feitas dentro dos princípios constitucionais, mas repudia os abusos e os excessos. Faltava então definir o alcance da decisão aqui do Supremo, ou seja, em que condições sentenças serão anuladas e quem poderá sair da cadeia e aguardar em liberdade um novo julgamento. O presidente do STF propôs que os condenados seriam beneficiados em 2 condições. Aqueles que questionaram a ordem das alegações na primeira instância e nos casos em que a defesa conseguir provar também na primeira instância que houve prejuízo ao réu. O ministro Ricardo Lewandowski protestou. Nós vamos prejudicar toda uma série de réus ou de acusados que ainda não tiveram oportunidade de se manifestar sobre essa questão e discuti-la ao longo de toda a cadeia recursal. O ministro Barroso, no entanto, cobrou uma decisão que fixasse regras claras, sem brechas para insegurança jurídica. E, evidentemente, se nós queremos que se siga a orientação, nós temos que esclarecer que orientação é essa. Eu acho que é imprescindível votar uma tese, do contrário, nós vamos cair no subjetivismo judicial das instâncias inferiores. Gilmar Mendes aproveitou para atacar decisões da Força Tarefa da Lava Jato. Feitas por gente como Dallagnol, feitas por gente como Moro. Portanto, é preciso que se saiba disto, que o Brasil viveu uma era de trevas no que diz respeito ao processo penal. Você não combate crime cometendo crime. O Cláudio Humberto, o ministro Gilmar Mendes citou aí o procurador Deltan Dallagnol, que é um dos principais da Operação Lava Jato, e é inclusive o que o Ministério Público vem alegando, que essa decisão pode afetar os processos que foram investigados pela Lava Jato e os réus que já foram condenados, né? Essa pregação do ministro Gilmar é conhecida, não é de hoje. Ontem ele estava particularmente afetado, do ponto de vista mais positivamente afetado, com a notícia de que um desses algozes que atuam contra ele, que era um auditor da Receita Federal, que o investigou ilegalmente, agora ainda este ano, né? Esse camarada foi preso ontem por chefiar uma quadrilha de auditores e outros profissionais que vinham achacando, extorquindo investigados na própria Lava Jato. O fato é que essa decisão do Supremo é constrangedora, para dizer o mínimo, né? Eles não têm como justificar isso e acabaram, você vê que os vários pontos da decisão
tiveram votações completamente distintas umas das outras. É tal a confusão que eles próprios criaram. Esse adiamento, sem prazo para voltar a discutir o assunto, foi providenciado ali pelo presidente da Casa, o Dias Toffoli, para ele tentar negociar algum tipo de acordo antes de irem para essa nova sessão, para que eles não saiam disso aí ainda mais chamuscados do que estão, né? A regra parece razoável, a tese é razoável, o réu ser o último a falar. Ok. O problema é que as decisões que eles tomaram é no sentido de podem anular 32 sentenças na Lava Jato e centenas de outras em todo o Brasil, que foram tomadas com base na lei de delação, que é de 2013. O problema é que essas sentenças foram prolatadas, essas condenações foram feitas, foram definidas de acordo com a lei, e essa regra que eles inventaram agora no Supremo não faz parte da lei, não fazia parte da lei naquela ocasião. Portanto, as decisões de condenação foram absolutamente legais, constitucionais e legais, né? Mas eles inventaram essa nova regra e, com isso, abrindo caminho para a soltura de muito bandido que está preso já cumprindo pena. E não há nenhuma dúvida com relação à culpa desses corruptos, tipo Lula e Companhia Limitada, que estão cumprindo pena. Não resta nenhuma dúvida com relação a isso. Mas inventaram essa tecnicalidade que é para dar aos acusados, aos sentenciados, digamos assim, um instrumento de manobra protelatória. É uma triste fase essa do Supremo Tribunal Federal. Ainda que se falte definir o alcance dessa nova regra, né, já abre precedente para uma enxurrada de recursos na Justiça. Exatamente. A seguir, SLU contrata nova empresa, muda a frota e anuncia coleta seletiva em todo o DF. O Band Cidade volta daqui a pouquinho. Até já. Mudanças no serviço de limpeza do DF. A partir da semana que vem, mais uma empresa vai fazer a coleta de lixo na capital. Além disso, foi trocada toda a frota de caminhões do SLU. Os 300 carros fazem parte do novo contrato de licitação, que prevê, inclusive, a extensão da coleta seletiva para todo o DF. Mais de 300 novos caminhões vão fazer a limpeza no Distrito Federal a partir do dia 10 deste mês. Toda a frota foi renovada como exigência contratual estabelecida pelo GDF. Esses contratos, por 5 anos, foi 1.680 bilhões de reais. Por 5 anos para as empresas, inclusive com os equipamentos que eles vão instalar ao longo do ano de 2020. Uma novidade deste novo contrato é a ampliação do esquema de coleta seletiva. Antes era de 2 a 3 vezes por semana, mas o SLU garante que o serviço vai funcionar em dias alternados em toda a capital. Só não revelou quando o programa vai começar. Enquanto isso, pediu para a população continuar fazendo a sua parte, separando os materiais recicláveis. Nós precisamos do empenho da população para nos ajudar na separação da coleta seletiva. Tem algumas pessoas que dizem que os sacos vão para o mesmo lugar, mas não é uma incompreensão ainda. Outra novidade é a chegada de uma nova empresa que se junta às outras 2 já existentes. Ela vai ficar responsável pela região que o SLU define como Lote 3. É um grupo de 14 cidades que inclui o Recanto das Emas, Gama, Riacho Fundo, Lago Sul e Parque Way. Novidades para os passageiros que usam o terminal do entorno. O GDF quer cortar os gastos e vai suspender o contrato de aluguel de R$400 mil por mês da plataforma. O embarque e o desembarque vão voltar, então, para a rodoviária do plano piloto. Além disso, apesar disso, os passageiros não gostaram nada da novidade. Se de fato a mudança acontecer neste ano, o embarque e desembarque dos 800 ônibus que fazem o transporte para cidades como Águas Lindas, Ocidental e Jardim Ingá será na plataforma F da rodoviária do plano. Essa parte foi liberada depois de 5 anos de obras. Lá já está muito tumultuado já. Aqui está bom demais. Mesmo tendo uma lista dos velhos problemas, como sujeira, banheiros em situação precária, demora dos ônibus, alguns passageiros acreditam que a situação não será melhor em um novo local. Está bem tumultuado, muito ruim. Prefere aqui? Prefiro aqui, porque aqui a gente sabe que vai ter o Lusiane, Jardim Ingá, Ocidental, está tudo separadinho.
Você já sabe, né? Aqui na Band tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí de onde você mora. Então anota o nosso WhatsApp, é o 999769204. É isso, o Band Cidade Primeira Edição fica por aí. Vem chegando os donos da bola, gente. A gente volta a se encontrar amanhã, a 12:30, hein? Tchau, tchau.